Programa Corpo e Mente está de volta, hoje falando sobre um tema muito curioso, que são a questão dos sonhos. Você sabia que eles têm uma função nas nossas vidas? Para falar sobre esse assunto, eu trago o psiquiatra Dr. Victor Vermes. No bloco anterior, a gente esclareceu várias dúvidas sobre os sonhos, quais as funções dele. E agora a gente vai falar um pouco sobre algumas curiosidades. Por exemplo, você com certeza já deve ter sonhado que alguma coisa estava caindo e de repente acordou pulando na cama. Ou você mesmo está caindo de algum prédio, alguma coisa e acorda assustado. O que seria isso, doutor? Esse é um sonho muito bom de se sonhar também. Não durante o momento do sonho, né? Mas ele é bem importante. E quanto mais a pessoa durar, vamos dizer assim, nesse sonho que cai, melhor ainda para ela. Porque significa que ela está perdendo o medo da morte. E perder o medo da morte tem muito a ver com aliviar a sua ansiedade, porque a ansiedade, a base da ansiedade, lá na sua essência, na sua pequena origem, é o medo da morte. Então, à medida que a pessoa sonha que está caindo, com certeza a sensação de morte, de que vai morrer, mas ela suporta aquilo durante aquele momento, esse medo que ela está sonhando ali. Ela conseguindo se defrontar com esse medo da morte, ela está juntando ferramentas, está se liberando. Bom, o que eu vou fazer? Eu não se entregar para a vida. À medida que tu perde o medo da morte, tu também perde o medo de enfrentar as dificuldades da vida. Então, é um sonho muito, muito bom. Mas tem alguma explicação para acordar pulando na cama, que normalmente todo mundo acorda pulando, assustado? Tem alguma explicação? Percebeu que não morreu. Realmente essa sensação não, era um sonho. Tá certo, então até aí tá normal, né, gente? Então, se você tem esse tipo de sonho, fique tranquilo, que o psiquiatra, inclusive, falou que é um sonho bom, acredite se quiser. Mas, falando em sonho bom, eu vou te dizer um que não é tão bom assim. Pelo menos quem tá em casa vai concordar comigo. É sonhar que alguém próximo morreu. Tem alguma interpretação para esse tipo de sonho? Sim, tem. No meio transpessoal, que é um estudo que está surgindo há pouco, onde entram algumas questões das tradições, vamos dizer assim, né? Pode ser um sonho premonitório, pode, não tem como se afirmar, mas já houve situações, tem uma cliente minha que é muito comum dela ter sonhos premonitórios de gente que morreu. Mas daí como associar se é um sonho premonitório ou não? Não tem como depois do sonho saber. Ou uma leitura mais freudiana, que seria, aí teria que ver qual é o significado daquela pessoa do sonho para o sujeito que está sonhando, se é a mãe dela, se é o pai dela, e se é o pai dela, por exemplo, que morreu. E então a pessoa está realmente trabalhando o desapego em relação ao pai. Está se permitindo que o pai morra, porque esse linguajar assim de morrer o pai, morrer a mãe, na psicanálise é muito conhecido, porque muitas vezes para o amadurecimento do sujeito é importante que em termos o pai e a mãe morra, não vamos juntar isso num sentido, né? Mas é importante, isso significa um amadurecimento, que a pessoa está dando conta da própria vida sozinho e está se equiparando aos pais no sentido de não depender mais deles, não ficar abaixo, né? É como se fosse conseguisse se desligar libertar das amarras. Isso, exato. Isso independente da pessoa, se é pai ou mãe ou alguém próximo. Isso, outras pessoas. Então depende do qual é a pessoa, o significado daquela pessoa para o sujeito que sonha, né? Enfim, e também junto também tudo que ela viveu. Não tem como interpretar o sonho sem examinar o que a pessoa passou no dia anterior. Isso é muito certo, assim, e necessário, né? Entendi. Tem que saber mais ou menos o que aconteceu nos últimos dias. Ali se consegue montar bastante o quebra-cabeça, se juntar esse conteúdo onírico aí. E você comentou ali do sonho premonitório, né? É possível ter uma premonição sobre algo que pode acontecer
Está para acontecer? É possível ter sonho premonitório, é possível sonhar uma coisa que não é um sonho dentro do inconsciente coletivo. Eu posso sonhar coisas que não dizem respeito a mim, que dizem respeito a ti, por exemplo, ou a outra pessoa, né? Que dizem respeito a uma outra situação, um outro local. Qual a explicação para isso? A explicação é uma explicação que a física quântica também está indo de acordo, ou seja, a não localidade. A não localidade da consciência. A consciência, ela não tem um local, ela não está aqui dentro. Tanto que eu posso agora pensar na minha mãe, eu posso agora pensar em outros locais. Então a consciência, ela pode estar aqui comigo, como também ela pode não estar. Ter uma ligação de outro local com onde eu estou, ou a minha consciência, teoricamente, está em outro local também. E tem alguma explicação sobre aqueles sonhos repetitivos? Por exemplo, sonhou uma noite que estava com tal pessoa, na outra noite sonhou que estava com outra pessoa, parece até que é uma continuidade daquele sonho. Tem alguma explicação para isso? Então, tem essas duas coisas. Tem os que se repetem, tem aqueles que o sonho que começa, interrompe por alguma coisa, até a pessoa acorda, vai no banheiro, depois volta a dormir e continua sonhando o mesmo sonho. Então... é uma necessidade que a pessoa passe por, repita, ela com certeza tem algo muito importante naquele momento para a pessoa aprender, porque a mente dela está solicitando com que ela vivencie aquilo mais de uma vez. Então, muitas vezes existe uma resistência em algo que está se repetindo e ela não quer aceitar, mas precisa aceitar, né? Que é muita coisa que acontece, a gente tem dificuldade de aceitar, e isso, o sonho ajuda com que a gente digira aquilo, né? E esses sonhos que param e continuam também, esse conteúdo com certeza tem uma importância fundamental para a pessoa, né? Por isso, quando acontece isso, é isso, o terapeuta ele liga o sinal de alerta, não, isso é um conteúdo importante. Então, o que houve nesse sonho? O que tu sentiu? Qual era a sensação, né? Que local era? Todos esses materiais assim são fundamentais e falam muito a respeito de como que a pessoa parte mental. Você comentou ali da terapia, então tem como procurar realmente a terapia para poder diagnosticar, interpretar os sonhos? Até hoje que eu saiba, só na terapia para fazer isso, né? E a terapia, o terapeuta, o psicanalista, o terapeuta junguiano ou outras linhas terapêuticas, sim, estão preparados para interpretar e sabem dessa importância do sonho, sim, para a pessoa, com certeza. A gente estava comentando no bloco anterior sobre terror noturno, né? Sim. E você falou que é prejudicial. Sim. Por quê? Porque tem um bloqueio. A pessoa não está dando conta em conseguir trabalhar aquela necessidade que precisa ser vista naquele momento. A mente dela está dizendo, olha, tu precisa encarar isso aqui, mas tem a parte do ego dela que diz, não, eu não quero ver. E aquilo dá um curto-circuito, são duas partes da psique que entram em conflito, né? E isso tende a causar uma ruptura interna dentro da pessoa. Então, o terapeuta ele vem para, não, calma, vamos ver se é agora, se não é, ou se é possível ver uma parte e depois a outra. Ajuda com a pessoa a entrar em contato com aquilo ali com uma naturalidade maior, né? E isso é fundamental para que a pessoa não trave, não tranque ali e nem fique, porque esse trancar e travar depois é mais difícil de sair. Isso pode prejudicar não só naquilo, mas também prejudicar em outras áreas da pessoa, outras áreas da vida, né? Você comentou aqui antes de a gente iniciar a gravação que o terror noturno tem muito a ver com a ansiedade. Qual a associação do terror noturno com a ansiedade? É total associação, né? Muitas vezes a pessoa é uma ansiedade durante o sonho. Então, é como eu falei aquela hora, né? Que é um transtorno de pânico dormindo. Então, muitas vezes essa ansiedade não se manifesta no cotidiano porque a pessoa montou um mecanismo de defesa de não manifestar aquela ansiedade, mas com certeza ela existe presente dentro dela. E durante o sonho, onde ela não reprime tanto esse conteúdo, ele vem, né, como um vulcão.
E aí não segura, e aí causa esse terror noturno aí. Então é uma ansiedade. Tem que trabalhar com a ansiedade da pessoa. É possível trabalhar com uma linha de hipnose, relaxamento, meditação, ou também a terapia clássica, né? Quando eu falei para as pessoas que eu ia comentar sobre esse assunto aqui no programa, teve gente que falou que já sonhou em ir para a faculdade, ir para a escola, ou vai para o trabalho sem roupa. E ter aquela sensação, esqueci a roupa. Por quê? Isso é normal? Por que as pessoas têm isso? O sonhar sem roupa é muito comum, né? Isso, não só o sem roupa, mas os conteúdos mais sexuais, eróticos também. O sem roupa, a pessoa está trabalhando os aspectos de vergonha dela, né? Tem um lado que ela esconde, que ela ainda sente vergonha de algo, ou de algum colega, ou dos familiares, ou é a vergonha. O sem roupa, a pessoa está vivenciando algo de liberar, não perder essa vergonha. Também é bom. Então, na verdade, sonho não é ruim. Não existe nada ruim dentro do sonho. O sonho, ela é a maneira mais saudável que o corpo e a mente encontrou para se liberar desses conteúdos densos que estão marcando a pessoa. É a maneira mais saudável, mais leve possível, entende? E a gente achava, eu pelo menos achava, que quando a gente estava dormindo era quando o cérebro também estava descansando, mas pelo visto é quando tem mais atividade fisiológica ali, né? Sim, tem muita atividade, apesar de ser numa frequência bem mais, as ondas são bem mais lentas, mas é um trabalho intenso, porque até mesmo para que ele descanse, o descansar para o cérebro é um trabalho. É uma função, ele precisa se regenerar. Então ali ele se utiliza desses mecanismos, dessas liberações, né? Eu lembrei de outro caso curioso, que é a questão da pessoas próximas sonharem o mesmo sonho, terem o mesmo sonho. Isso é possível? Sim, comum. Por quê? Comum acontecer. Aí entra essa linha mais transpessoal, né? Existe uma conexão entre essas duas pessoas bem comum, e existe uma teoria que existe o mundo dos sonhos. Existe que seria uma dimensão dentro da psique, dentro desse inconsciente coletivo. Então, quando sonhamos, como se todo mundo tivesse sintonizado o seu radinho, sintonizado a sua antena mental nesse local. E muitas vezes as pessoas entram numa sintonia, entram no mesmo campo, entram no mesmo tema e têm sonhos semelhantes. E um sonha com o outro, sonhei contigo, eu também sonhei, era aquilo, e às vezes bate, enfim, né? Mas não que necessariamente as pessoas se encontrem num sonho, né? Olha, Franciele, eu não digo nem sim, mas também quem sou eu para dizer que não também, né? Existem essas hipóteses, sim, né? De que o corpo sai fora que a mente sai fora do corpo, né? Isso aí tem vários estudos sobre isso, não é numa área científica, tem um estudo de projeciologia e conscienciologia que tenta estudar esses fenômenos aí, né? Eles têm bastante resultado nessas leituras assim. Eu tomei conhecimento de algumas coisas, mas, enfim, não é da área terapêutica, mas são fenômenos conhecidos, sim. Entendi. Tá certo. Se deixasse, a gente conversava o resto da noite aqui, e tem muito assunto para falar sobre sonhos. Só que, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço novamente a tua participação aqui no programa Corpo e Mente, tá bom? Muito obrigada também pela sua companhia nesta noite aqui no programa Corpo e Mente. A gente se vê novamente no próximo domingo, às 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá!